seja louvado através da sua e da minha vida. Meus irmãos, é com muita alegria que após este breve período de férias nós estamos novamente reunidos com os irmãos para falar nessa escola dominical sobre as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Queria lhe convidar para que fechasse os vossos olhos e neste momento falássemos com Deus por um breve período de tempo através das orações antes de entrarmos no estudo desta manhã. Oremos. Pai querido, Deus eterno, Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, ao Senhor pertencem todas as coisas e tudo quanto há cooperam para que a sua vontade, o seu querer e a sua obra seja executada nas nossas vidas. Nós entendemos, ó Deus, que somos para o Senhor como filhos, bem cuidados, bem guardados, bem protegidos debaixo da sua destra. Nesta manhã nós vamos adentrar e estudar um pouco mais sobre os seus planos, sobre o seu propósito, sobre o seu desígnio e o seu santo decreto para as nossas vidas. Que o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos e corações, que o Senhor possa guiar-nos pelos seus caminhos, mente e coração, de forma a aprendermos e a desfrutarmos deste conhecimento que o Senhor tem nos dado, moldando as nossas vidas, a sua imagem, ao seu querer e a sua vontade. Permaneça conosco, ó Senhor, te peço e agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém. Queridos, nós estamos vindo de uma série de pregações, de escolas, de aulas, e os irmãos já sabem que quando o pastor Rocha está aqui, quando sou eu que estou aqui, nós falamos sobre as doutrinas elementais da fé cristã. Quando é o presbítero Fábio, nós seguimos no estudo do livro do Apocalipse. Nós estamos vindo numa sequência de estudo em que nós já abordamos somente as Escrituras, como regra de fé e prática. Nós já passamos pela salvação exclusivamente pela graça, ou sola gratia. Também estudamos o sola fide, que é somente a fé dada por Deus, que é nos capaz de conduzir. E hoje nós vamos nos conduzir até Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o somente Cristo, ou o solos Christus, da reforma protestante. E para isso eu quero lhe convidar aí lá na sua Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este texto nos mostra a existência exclusiva de um Deus soberano. Aí nós poderíamos fazer menção a outros textos das Escrituras, mas vamos nos ater a compreender o papel divino e mediador de Cristo nas Escrituras. Esta doutrina de somente Cristo, ela significa que Cristo é o único mediador, como nós lemos, mediador como sendo intercessor e salvador da humanidade. Não há outro caminho, não há outra ponte, não há outro percurso a ser feito para a salvação, a não ser através de Cristo. Fazendo uma breve ligação com as doutrinas anteriores que nós já estudamos, a fé que Deus nos dá, através da graça também divina, nos conduz, nos leva, nos direciona, poderíamos dizer que até nos vocaciona a seguir a Cristo, nos leva com Cristo. Entretanto, o chegar a Cristo, sendo enviado pela fé em Deus, quando nós chegamos a Cristo, nós nos deparamos com a necessidade de cumprir o que foi nos pedido nas Escrituras, que é abandonar os nossos fardos, abandonar a nossa justiça própria, deitar ao chão a nossa vontade, o nosso querer e nos entregarmos completamente ao Senhor. Quando nós chegamos até Cristo, nós precisamos nos debruçar aos pés do Senhor, olhando para o nosso Salvador e entendermos que é Ele, por Ele e através dEle. Nós só conseguimos, ou nós só somos salvos através de Cristo. Isso quer dizer que não existe nada que eu e que você façamos ou podemos fazer para sermos salvos.
Em outras palavras, poderíamos reafirmar o que o próprio Cristo diz: testelestai. No tocante à salvação, a obra já está completa. A sua cruz, a obra realizada na cruz de Cristo, ela é suficientemente completa para a salvação de todos os seus filhos, de todos os eleitos. Isso implica em rejeitarmos algumas coisas que são comuns hoje. Isso implica em rejeitar a mediação de santos. Quantos de nós não escutamos pessoas confiarem em santo isso, santo aquilo, santa acolá, Santa Cristina, Santa Luzia, São João, São isso, São... Estes homens e estas mulheres, embora possam ter exercido ou sido no seu período de vida algum exemplo ou feito alguma coisa através da permissão divina que beneficiou a sua comunidade, o seu local, não é? São homens, são mulheres pecadores. São como eu e você, não têm a capacidade, estes homens não têm a capacidade de conduzir-nos, ou de interceder, ou de pedir favores especiais ao Senhor. Nem mesmo Maria, como alguns acreditam, tem essa incumbência. O único que pode, o único que tem autoridade, o único que tem a capacidade de interceder pelo homem é Cristo. Isso também nos leva a rejeitar a mediação ou a intercessão de sacerdotes ou de obras, sejam sacerdotes aqui, pastores, presbíteros, ministros do Senhor, ou padres, bispos, né, como algumas denominações têm. Quando nós entendemos que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não há nada que eu, como pastor, possa fazer para interceder por você. É você que a Bíblia nos orienta a confessar os nossos pecados, mas é você que tem que confessar os seus pecados a Deus, não é confessar para mim. Não é confessar para o sacerdote, para o padre, não, é confessar a Deus os seus pecados. Eu não tenho o poder ou a incumbência de perdoar os teus pecados ou de interceder por você perante Deus. Nós ensinamos, nós estudamos e repassamos o conhecimento para cada um de vocês, para que vocês possam entender um bocadinho mais sobre o que está nas Escrituras, e por isso é pedido ao ministro para ficar fiel aos ensinamentos bíblicos, mas o mesmo Espírito que está sobre o sacerdote, o Espírito divino, o Espírito de Deus está com vocês, está com cada um dos membros do corpo de Cristo. Não há super-homens, não há grandes homens de Deus. Há um Deus grande que usa homens miseráveis, e todos nós somos miseráveis. Isso ainda nos leva como implicação a ter toda a nossa fé centralizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Como cristãos, nossa realidade de fé está depositada em Cristo. Ele é o alicerce, Ele é a base, Ele é a coluna que sustenta, Ele é a parede que nos protege, Ele é o teto que nos cobre das intempéries do inimigo. É Cristo. Toda a nossa fé se resume a Cristo, ao Deus encarnado, ao Deus feito homem, ao Deus que se despiu da sua glória para habitar entre os homens e conduzir os homens até Ele novamente. E isso, salve-se de passagem, é único do cristianismo. Não existe nenhuma outra religião em que o Deus se fez carne para habitar entre os homens e conduzir os homens até Ele novamente. Bem, vamos pincelar alguns pontos importantes nesse sentido. Nós acabamos de dizer que que toda a nossa fé está centrada em Cristo. Mas e quanto à centralidade de Cristo nas Escrituras? Ao tempo que nós afirmamos que a salvação se encontra unicamente em Cristo, e basicamente é isso que a doutrina do Sola Christus
faz, né, nós também defendemos que não há qualquer contribuição humana para isso. Essa verdade central, ela se baseia na autoridade das Escrituras, que apresentam Jesus como sendo o único caminho para a salvação, o único mediador entre Deus e os homens. João 14,6, 1 Timóteo 2,5 que nós lemos, vai falar sobre isso, vai deixar isso claro. A Bíblia declara que a salvação ela é um dom gratuito dado por Deus, que é recebido por meio da fé em Jesus Cristo. Nós vimos isso quando passamos pela sola gratia e pelo sola fide, lá em Efésios capítulo 2. Tá? O sola Cristo ele reflete a soberania de Deus na obra da salvação humana. Reconhecendo então que a humanidade por si só ela não pode merecer ou alcançar a salvação, porque a Bíblia vai nos dizer que todos nós estamos mortos em delitos e pecados, até que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados, nos levante do pó e nos direcione até Cristo através da graça e da fé. Esta doutrina é uma resposta, ela surgiu como uma resposta à tradição católica romana, que enfatiza a necessidade de boas obras e de indulgências para alcançar a salvação. Muito embora esse ênfase hoje não esteja, infelizmente, recluso somente na tradição romana. Também está implantado e implementado no meio de igrejas que se autodenominam, podemos colocar entre aspas aí, protestantes ou isso é uma pena realmente, que nós temos visto algumas igrejas colocando nomes diferentes nos mesmos costumes que a reforma lutou tanto e que a igreja romana defende com tanto ênfase, né? No meio protestante já não se paga pelo perdão de pecados com dinheiro, entretanto há algumas rituais, há algumas coisas que se fazem em algumas igrejas, né, para que possa obter o perdão ou o favor de Deus. Isso é uma lástima. O meio dessas igrejas, infelizmente, esses movimentos, eles têm escarnecido, têm zombado no nome do nosso Senhor, e isso é triste, irmãos, porque infelizmente muitas pessoas acabam por ser guiadas por essas denominações, por essas igrejas, por estes homens, se é que podemos chamar de igrejas. E aí nós fazemos menção da palavra de Cristo, são cegos conduzindo cegos. Infelizmente, pessoas que acreditam no poder de um copo d'água, num lenço ungido, numa vassoura santa, no prego da madeira da cruz de Cristo, no espinho da coroa de Cristo, pessoas que depositam em qualquer objeto, em qualquer coisa, em qualquer pessoa, qualquer poder. Infelizmente, essas pessoas estão seguindo qualquer coisa, menos a fé cristã, menos o que Cristo nos ensinou. Bem, somente Cristo contrasta com toda essa visão, afirmando que a salvação é um presente da graça recebido pela fé em Cristo e não por qualquer obra humana ou objeto consagrado, ungido. Nós temos algumas passagens nas Escrituras para sustentar tudo isso que nós estamos falando. João 14,6 vai dizer que Jesus, falando, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Já em Atos capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer que em nenhum outro nome há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, somente Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz que pela graça somos salvos mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, reafirmando que não há nada em nós que possa alcançar ou nos levar à salvação, somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2 e 5, o apóstolo escreve: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
Estas passagens, entre muitas outras, demonstram claramente a centralidade de Cristo na salvação do homem, sustentando, então, com fortes alicerces bíblicos, a doutrina do somente Cristo. Elas vão destacar que a salvação é um presente da graça, recebido pela fé em Jesus, sem qualquer mérito humano. Lutero, o monge Martinho Lutero, como vocês sabem, um dos principais líderes da Reforma Protestante, desempenhou um papel muito fundamental no tocante à defesa dessa doutrina. Ele elabora as 95 teses, desafiando a venda das indulgências, que era realizada na altura pela Igreja Católica Romana, argumentando que a salvação não se obtinha por meio das obras, mas através da graça, por fé em Jesus Cristo. A experiência pessoal de Lutero com a justificação pela fé o levou a defender veementemente essa doutrina do solo Cristo, afirmando que a salvação ela é unicamente pela graça de Deus, recebida por fé em Jesus. Lutero enfatiza que a fé é um dom de Deus, que vai nos capacitar a confiar em Cristo para a salvação das nossas almas. Essa perspectiva desafiou a Igreja Católica na época de Lutero e lançou as bases do que viria a ser posteriormente a Reforma Protestante. Com o passar dos anos surge um outro nome, como Calvino, um grande reformador, que desenvolveu ainda um pouco mais forte ou com mais solidez esta doutrina, somente Cristo. Calvino ele escreve as Institutas da religião cristã, como os irmãos já sabem, influenciado muito pela obra de Lutero, argumentando que a salvação é um ato soberano de Deus em que ele escolhe livremente aqueles que serão salvos. Essa doutrina, que depois recebe o nome de predestinação, foi objeto de muitas discussões ao longo da história, porque ela enfatizava a soberania de Deus na obra da salvação, afirmando que a salvação não depende do livre-arbítrio ou da livre vontade do homem, mas da escolha gratuita de Deus. Isso porque a vontade do homem, biblicamente, ela é escrava. Ou ela é escrava do pecado, ou ela é escrava de Deus. Calvino também vai defender a necessidade de uma vida de santificação após a salvação, como evidência da verdadeira fé. Essa perspectiva enfatiza a responsabilidade do cristão em viver uma vida de obediência à vontade de Deus, como fruto da salvação recebida pela graça. Então, a nossa obediência, a obediência dos filhos do Senhor, ela não está em lograr mercê ao Senhor ou de alcançar o beneplácito da vontade de Deus. Não, nós obedecemos e seguimos a Cristo porque Ele já nos alcançou e nos transformou. Existem outros nomes e reformadores que vão falar sobre esta doutrina. Em especial, eu separei alguns como John Owen. A fé que salva não é uma mera crença intelectual na verdade de Cristo, mas uma confiança pessoal em sua pessoa e obra. É uma entrega total ao Senhor Jesus para a salvação, colocando nossa esperança e confiança unicamente em seu sacrifício expiatório da cruz. Jonathan Edwards, outro grande teólogo, vai escrever que a justificação pela fé sem obras é a doutrina mais importante do cristianismo, que ela nos ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido por fé em Cristo, sem qualquer mérito do homem. Esta verdade é a base da esperança cristã e o fundamento da vida cristã. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores britânicos, diz que o sola Cristo é a pedra angular da fé cristã, a doutrina que define a verdadeira religião e a distingue de todas as outras. O que Deus fez em Cristo, ninguém pode fazer por si mesmo ou por outro. Nossa salvação depende inteiramente da obra de Cristo em nosso favor. Então observe que ao longo da história da igreja, da história do cristianismo, vários nomes se levantam, amparados pelas Escrituras Sagradas, defendendo a salvação exclusivamente através de Cristo.
Qual que é a importância dessa doutrina para as nossas vidas, ou para a vida do cristão? Essa doutrina, como fundamento da fé reformada, tem profundas implicações para a vida do cristão. Ela vai libertar o crente de buscar a necessidade, da necessidade de buscar salvação por meio das obras, de receber, de correr atrás de migalhas, achando que com isso está mais próximo da sua salvação. Vai levar o crente a reconhecer que a salvação é um dom gratuito dado por Deus. Quando isso ocorre, quando um membro de determinada denominação, quando o cristão, quando o homem, quando a mulher descobre que a salvação ela já está consumada em Cristo e que não há nada que nós possamos fazer para ganhar ou para perdê-la, isso gera segurança no coração, isso traz paz. Porque nós entendemos que a salvação não depende da força de qualquer braço ou esforço humano. Isso tira o poder de lobos que tentam controlar o seu rebanho ou o rebanho do Senhor, que tentam usar de medo e de artifícios para manipular a mente dos irmãos, a fim de estabelecer: se você fizer isso, ou se você sair daqui, ou se você for em tal lugar, ou se fazer aquilo outro, você vai para o inferno, você vai perder a sua salvação, é só aqui que tem salvação. Isso são lobos devoradores, falsos profetas, sepulcros caiados, que se vestem bonito por fora de terno e gravata, usam perfumes caros para disfarçar o forte mau cheiro das suas almas apodrecidas pela vaidade, pelo pecado. São homens maus, disfarçados, que querem nada mais do que destruir o máximo de vidas possíveis. São ministros de Satanás, que entram no meio da igreja com o intuito de destruir o coração dos servos de Deus. Somente Cristo direciona o crente para a vida de gratidão a Deus pela graça e pela sua misericórdia. O crente é motivado a viver para a glória de Deus, reconhecendo que a salvação é um presente precioso dado pelo Pai, a ser compartilhado com todo mundo, e é por isso que pregamos, respondendo alguns mau caráteres que tem por aí, algumas pessoas desprovidas de caráter que nos acusam. Então, se Deus predestinou para a salvação, por que pregar? É simples, porque Ele mandou. Ele disse para irmos por todo mundo anunciando o Evangelho, porque eu não sei quem é destinado ou predestinado à salvação, eu não sei quem são os escolhidos do Senhor, mas Ele sabe, e Ele estabeleceu que um dos meios pelo quais essas pessoas tomariam conhecimento da verdade, ou se achegariam ao seu local de destino, seria através da pregação do Evangelho, e por isso nós pregamos. Essa doutrina também vai enfatizar a centralidade da fé em Cristo. Jesus não é apenas um modelo a ser seguido, mas Ele é o Senhor e Salvador que nos guia, nos sustenta, nos capacita na nossa caminhada. O Sola Cristo nos lembra que a nossa identidade não está em nós mesmos, mas em Cristo, que nos justifica, nos santifica e nos capacita para a vida cristã. E isso é importante de compreendermos, irmãos, porque quando nós estamos em Cristo, nós não somos mais nós mesmos, é Ele que vive em nós, é o exemplo dEle, é a imagem dEle, é a glória dEle que carregamos em nós. E será que quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo esta glória, esta imagem, esse reflexo de Cristo, ou ainda estão vendo os homens e mulheres apodrecidos pelo pecado que éramos? Ao entendermos tudo isso, nós trazemos algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira de todas é a gratidão,
Porque essa doutrina nos motiva a viver uma vida de gratidão a Deus pela salvação que nós recebemos. Esta doutrina nos motiva a expressar a gratidão, esta gratidão por meio de oração, louvores e serviços, reconhecendo então que nós somos salvos pela graça e não por obras. Sola Cristo nos liberta do peso do merecimento, permitindo que a gratidão seja o motor central das nossas vidas cristãs. Uma outra consequência é a nossa confiança em Cristo. Essa doutrina vai nos ensinar a confiar plenamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Vai nos levar a reconhecer que a salvação não depende das nossas obras, dos nossos méritos. Esta confiança em Cristo nos liberta, irmãos, do medo, da culpa, da angústia. Isso porque, através dela, nós sabemos que estamos seguros no braço do nosso Salvador, apesar de todo imerecimento. Por fim, nos leva a um quadro de evangelismo, porque ela nos impulsiona a compartilhar a boa nova da salvação com os outros. O reconhecimento, a graça de Deus em Cristo. Ao reconhecermos a graça de Deus em Cristo, nós somos movidos a anunciar essa verdade ao mundo, levando a esperança da salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Mas não é somente falarmos sobre isso, é vivermos isso. Assim como no decorrer da história muitos se levantam para defender, há também algumas críticas solenes a esta doutrina. A argumentação de que essa doutrina seria individualista, negligenciando a responsabilidade social do crente. Mas essas pessoas não olham para o fato desta doutrina do somente Cristo não diminuir a importância da justiça social ou das obras humanas. Pelo contrário, a fé genuína em Cristo se manifesta através de ações, de amor, compaixão para com o próximo, porque é nos pedido para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A verdadeira fé, ela não é passiva, mas ela é ação e serviço. Outra objeção que nós encontramos sobre isso é que essa doutrina é fatalista, porque ela nega o livre-arbítrio humano. No entanto, a doutrina não nega a capacidade humana de reconhecer, de escolher, mas reconhece que a salvação é um dom dado por Deus que nos capacita a escolher a Cristo. A fé, que é o instrumento da salvação, é um dom de Deus que nos torna capazes de receber a salvação. Em outras palavras, o que nós estamos enfatizando é que por conta própria ninguém pode escolher a Deus, porque está com seu arbítrio corrompido no pecado. Só se pode ir até Deus aqueles que Deus envia, aqueles que Deus chama pelo nome através da sua graça, que Deus dá fé para que se levante e caminhe até Cristo. Para concluir, meus irmãos, esta doutrina, somente Cristo ou sola Cristo, vai enfatizar que Cristo é a única verdade salvadora. É um alicerce fundamental da fé. Essa doutrina fundamentada nas Escrituras nos liberta do peso das obras, nos conduz a uma vida de gratidão a Deus e nos impulsiona a compartilhar a boa nova com o mundo. Somente Cristo nos lembra da soberania de Deus, da graça que nós merecemos gratuitamente, da centralidade de Cristo em nossas vidas. E o mundo que busca salvação em si mesmo ou através de si mesmo, sola Cristo nos coloca em nossa correta posição, dependentes de Deus, confiantes em Cristo, o único Senhor e Salvador. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos para esta realidade, que nós possamos nos despir mais e mais da capa da vaidade, do manto do orgulho próprio,
da armadura do alto querer imposta a nós, que possamos nos debruçar como filhos dependentes aos pés de nosso Pai soberano, entendendo que Ele é fiel, que Ele começou a boa obra e é fiel em terminá-la, entendendo que no tocante à salvação nada podemos fazer, tudo já está feito por Cristo na cruz. E glória a Deus por isso, porque eu e você não conseguiríamos fazer nada para nos salvar. Amém? Logo mais nós temos o nosso culto dominical, onde vamos começar a pregar o livro de Atos dos Apóstolos. Como os irmãos sabem, nós buscamos expor de forma sequencial as Escrituras, então começamos no primeiro capítulo de um livro, e domingo após domingo vamos adentrando neste livro até fecharmos o livro todo. A sequência anterior foi a sequência da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e dessa vez nós voltamos no livro de Atos, o segundo livro escrito aí pelo nosso querido evangelista Lucas, a fim de estudarmos um pouco mais sobre estas verdades bíblicas relatadas ali e aprofundarmos mais no conhecimento dado por Deus. Você é nosso convidado para estar às 19h30 juntamente conosco aqui na Igreja Independente, Presbiteriana Independente de Viana do Castelo. Oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por este momento precioso que o Senhor nos deu, por nos direcionar, por abrir os nossos corações, as nossas mentes, iluminando o nosso ser. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar conosco no decorrer deste dia e desta semana que está se iniciando, para que possamos ter diversos momentos de reflexão, de aprendizagem e, acima de tudo, de comunhão com o Senhor. Que possamos, ó Deus, cada vez mais ter os nossos pés centrados na verdade das Escrituras e nos ensinamentos que o Senhor nos deixa, para que assim possamos cada vez mais entendermos os seus caminhos e o seu propósito para as nossas vidas. Que os nossos corações, ó Deus, sejam voltados à luz de Cristo e que somente Cristo seja o centro da nossa fé, nos conduzindo, ó Pai, até o centro da sua vontade, como bom pastor que Ele é. Graças te dou pela vida de cada um dos meus irmãos aqui em Portugal, no Brasil e no mundo. Que o Senhor possa, ó Deus, estender a sua poderosa mão sobre cada igreja, sobre cada membro deste corpo do Senhor, a fim de derramar sobre eles o seu querer, a sua vontade, a fim de sarar e curar as almas aflitas e cansadas, a fim, ó Deus, de trazer paz, luz e alegria para cada um dos seus pequenininhos. É o que eu te peço, ó Deus. Amém. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até logo mais à noite, no nosso culto público.